Olá a todas e todos, eu me chamo Márcia Lima. Hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado como Metamorfoses Sociogeográficas em Campos dos Goytacazes, uma análise sobre o solar dos Arizes e o solar do Colégio. Esse trabalho também foi escrito pela Milena Domingues e também pela nossa orientadora Raquel Caligares aqui. Esse trabalho ele surge a partir do nosso trabalho de conclusão de curso, que ainda está em andamento, que estuda as diferentes refuncionalizações dos prédios históricos de Campos dos Goytacazes a partir da teoria newtoniana do espaço geográfico, onde Newton Santos ele define o espaço geográfico como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. E onde ele diz também que esse espaço ele só se torna um espaço geográfico a partir da inserção da sociedade. E a principal forma de relação entre a sociedade e a natureza é por meio das técnicas. E essas técnicas não estão livres de intencionalidades e muito menos de política, da política. Essas técnicas elas vão atuar no espaço a partir da ocupação do solo e a partir da transformação do mesmo. E essas transformações elas acompanham o movimento da sociedade. Newton Santos vai dizer também que o espaço é uma instância social. Portanto, a partir disso, a gente tem a criação de objetos, prédios históricos, rodovias, ferrovias, e a esses objetos a gente tem funções dadas a eles. E o Newton Santos vai entrar nos conceitos de forma, função, estrutura e processo. Então, à medida que esse tempo vai passando, que ele vai chamar de processo, a gente vai ver um movimento da sociedade. Então, a partir do momento em que essa sociedade muda, as funções desses objetos também mudam. E aí que entra as refuncionalizações dos objetos geográficos. Então, como principal objetivo, a gente tem identificar as diferentes refuncionalizações dos objetos geográficos e históricos em Campos dos Goytacazes. Então, o solar dos Arizes e o solar do Colégio, que são prédios bem antigos da cidade de Campos dos Goytacazes, que no determinado momento da sua fundação tinha uma função que correspondia à sociedade daquela época e atualmente recebe outra função, que corresponde à sociedade da atualidade. Também tem de identificar temporal e espacialmente as mudanças nos objetos e nas ações nesses prédios históricos e identificar também o funcionamento dessa articulação entre os sistemas de objetos e os sistemas de ações, as funções dadas a eles, o uso que a sociedade vai dar a esse determinado objeto. Quanto à nossa metodologia, nós realizamos pesquisa bibliográfica com levantamento conceitual através de publicações em livros, em periódicos, em artigos sobre a temática em questão. Também realizaremos trabalho de campo, onde realizaremos fotografia das edificações, dos objetos de estudo. Também buscaremos realizar entrevista com os responsáveis dessas edificações. Também estamos realizando pesquisas documentais, ou seja, realizaremos consulta no Arquivo Público Municipal, mas também coletaremos esses dados a partir de notícias, a partir de jornais que trabalham, que tratam sobre o nosso objeto de estudo. Segundo Prata, os solares são vestígios ligados às estruturas de poder vinculados aos barões do açúcar. E é com essa citação que eu inicio os nossos resultados preliminares. Então, dessa maneira, o solar dos Arizes, por exemplo, durante o século XIX, ele tinha um engenho em seu fundo, nos seus fundos, só que esse engenho, com o passar do tempo, ele foi destruído, ele foi demolido. E é nesse momento que a gente entende que o século XIX ele é marcado com o Brasil sendo sustentado pela economia açucareira. E nesse sentido, o solar dos Arizes se encaixou nesse processo, nesse momento histórico. E com o passar do tempo, com o movimento da sociedade, lembrando lá de Newton Santos, a gente tem depois o solar dos Arizes servindo como moradia para Alberto Lamego e sua família. E atualmente a gente encontra o solar dos Arizes em estado de abandono, com possibilidades futuras para sediar o projeto Caminhos do Açúcar. E quanto ao solar do colégio, a gente tem o solar do colégio vinculado aos jesuítas, às expedições jesuíticas da época. O solar do colégio é um dos prédios mais antigos que a gente tem em Campos. E ele foi construído pelos jesuítas da época. Depois, com a expulsão de Marquês de Pombal aos jesuítas, a gente tem uma mudança na função solar da capela do colégio, que ele é conhecido. E atualmente, essa edificação, esse patrimônio material, ele tem como principal função ser o arquivo público municipal da cidade.
Dessa forma, por meio desses resultados preliminares, a gente consegue observar que novas demandas sociais de uso e novas lógicas de uso e apropriação levam à refuncionalização de objetos que outrora tiveram uma função, que na atualidade mudaram suas funções com o movimento social. Então, é a partir disso que a gente consegue concluir que, por meio das mudanças na sociedade, por meio dessas novas demandas sociais de uso, que essas novas refuncionalizações espaciais elas acontecem. E é nesse sentido que a gente finaliza por aqui a nossa apresentação. Aqui estão dispostas as nossas referências e muito obrigada a todas e todos.